Quero saudar toda a igreja aqui presente, em especial os pais aqui representados. E queremos nesse dia homenagear a todos os pais aqui por esse ministério tão importante que é a paternidade. E hoje queremos falar sobre um pai que encontramos na Bíblia. Aliás, tem vários pais mencionados, mas queremos falar sobre um pai chamado José, não José do Egito, mas José, marido de Maria. E em Mateus 1, versículo 19, nós lemos na primeira parte: José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo. Sendo um homem justo. E, sem dúvida, José, esse homem justo, é uma personalidade que particularmente me impressiona muito, por aquilo que ele passou quando assumiu a responsabilidade de ser pai. José e Maria, esse casal escolhido por Deus, foi, graças a José, um casal que nos abençoa até hoje, através do filho que geraram, através do filho que José assumiu e criou, chamado Jesus Cristo. Os pais cristãos são chamados para formarem lares, não qualquer tipo de lar, mas os pais cristãos foram chamados a formarem lares que reflitam o reino de Deus. Portanto, o nosso ministério como pais ultrapassa muito o limite, muitas vezes, caseiro. Deus tem um projeto maior com cada pai, cada homem que um dia decidiu seguir a Jesus Cristo na sua vida. Mas como fazer isso? Como ser pai de acordo com a Bíblia nos dias de hoje? Tão turbulentos, tão complicados, como ser nos dias de hoje um homem como José foi, um homem justo. É possível sim ser um pai justo nos tempos de hoje. Nos tempos de hoje em que cada vez mais é raro o exemplo de famílias que vivem de acordo com a palavra de Deus. Pelo contrário, as coisas mudaram. Hoje, quando um homem tem um filho a cada aventura amorosa de sua vida, esse sim é considerado homem, esse sim é considerado um conquistador, que tem muitas filiais por aí, mas não é esse o projeto de Deus para os homens segundo a palavra de Deus. Ao longo da história, Deus usou homens justos, não conquistadores aventureiros, mas Deus usou homens justos para abençoar o mundo. Deus usou homens consagrados ao Senhor para que fosse uma bênção. E a Bíblia fala vários exemplos. Por exemplo, Noé. Noé era, e a Bíblia diz, um homem justo.
Um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E a Bíblia diz mais: Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Outra personagem bíblica nós encontramos em Marcos 6, que é João Batista. E a Bíblia diz que João Batista era um homem santo e, novamente, justo. Justo. José é justo, Noé justo, e também João Batista justo. Justo e mais homem santo. Tal era o impacto de João Batista sobre a sociedade de então, que diz aqui que Herodes, ele ficava perplexo, ele ficava impressionado com aquilo que João dizia. Tal impacto sobre a vida dele. Sabendo que era homem justo e santo, o tinha em segurança, e quando o ouvia ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Temos mais exemplos. Por exemplo, José, membro do Sinédrio, o homem bom e justo, o homem bom e novamente justo, que pediu o corpo de Jesus para enterrá-lo então na tumba da sua família. Então, o que é um homem justo? O homem justo é aquele que segue a lei de Deus. O homem justo é aquele que procura fazer com que na sua vida aconteça a vontade de Deus. Quer ver um homem justo? Então olhe para o homem que quer fazer a vontade de Deus na sua vida. Apesar de todas as lutas, as dificuldades, quer fazer a vontade de Deus na sua vida. O homem justo, como diz o nome, ele não se alegra com injustiça. E vou mais longe, ele não suporta injustiça. Ele quer ver as coisas certas. Não deve haver injustiça nesse mundo, se bem que vivemos num mundo injusto. Por isso a necessidade de homens justos, homens que procuram fazer a vontade de Deus. Agora, sem dúvida, se queremos ver o homem perfeito, o homem mais justo de todos, temos que olhar para Jesus Cristo. Então não tem como. O pai cristão, ele precisa olhar para Jesus Cristo, para realmente ter a imagem perfeita de Deus diante de si, e viver segundo a vontade do Senhor Jesus na sua vida. Pode ser que tenhamos passado por fases da nossa vida onde fomos injustos com Deus, injustos com a nossa esposa, injustos, quem sabe, com as nossas filhas e filhos. Mas isso não precisa ficar assim, porque isso é interessante. Jesus Cristo tem a condição de nos tornar homens justos, porque Ele foi a justiça por nós. E assim também José, um homem justo. Mas quantas mudanças aconteceram na sua vida? Quantas mudanças de projetos, mudanças de direção, e que vida realmente, a gente pode dizer assim, atormentada e atribulada ele teve, sem deixar de ser justo. Ele teve uma vida cheia de surpresas. José, quando jovem, era um profissional.
era um carpinteiro. E ele tinha uma profissão. E certamente era um homem que se destacava nessa profissão. Um jovem. E esse jovem profissional, ele no meio da força da juventude, ele conhece uma donzela, conhece uma moça na vila dele, chamada Maria. Agora a gente não sabe se foi um casamento arranjado entre famílias, o noivado arranjado entre famílias, ou se realmente foi um encontro assim, casual dos dois. Mas de qualquer forma, José, ele conhece essa moça chamada Maria. E só pelo fato dele se relacionar pessoalmente com Maria e pensar em casar nela, já fazem de José um jovem diferente. Porque ele enxergou em Maria uma moça especial. E aqui vai uma dica para os nossos jovens solteiros que estão à procura. Existem aqui umas dicas que podemos tirar do texto. Em primeiro lugar, se você pretende se casar um dia, estruturar uma família, vão aqui algumas dicas importantes. Em primeiro lugar, obedecer a palavra. Andar na palavra. Buscar pureza. Vejamos aqui José. José era um homem temente a Deus. José era um homem que tinha desenvolvido o quê? Um ouvido, uma atenção especial para as coisas de Deus. Deus certamente não estava em segundo ou terceiro lugar na vida dele. Mas era um homem que certamente tinha um relacionamento pessoal com Deus. E um homem puro. Porque durante o noivado, ele não ultrapassou o sinal. Ele se conservou puro. O que? O homem tem que casar virgem? Como é que é isso? Isso aí é coisa do passado. O rapaz jovem, crente, consagrado ao Senhor, que busca a pureza, vai se conservar para o casamento. Amém, irmãos? Que desafio. Que desafio. Hoje em dia, eu já contei algumas vezes, eu tinha um amigo, estudante de medicina. E a turma da classe dele descobriu que ele era virgem. Caiu na gargalhada todo mundo. Começaram a gozar dele. O nome dele era Samir. Samir, mas... Samir voltou, olhou firme para os amigos dele e disse: tem que ser muito macho para casar virgem. Amém, irmãos? Tem que ser muito homem, tem que ser muito homem. A graça do Senhor que nos ajude nisso. Enfim, segundo lugar, José tinha uma profissão, isso é importante. Ele tinha uma profissão. Não era alguém que estava aí, tempo à vontade, para namorar muitas moças e tal. Não, profissional. Carpinteiro. Trabalhando firme. Profissional. Terceiro lugar, ele buscou uma moça. Mas não a primeira que apareceu. Certamente ele, atento.
E critérios. Tem que ser uma moça muito crente. Amém? Sabe o que acontece? As meninas que não são crentes, meninas do mundo, têm um gingado muito especial. E tem uma manha, uma malícia que desenvolveram no mundão. E quem cai que nem patinho? O rapaz crente. Por quê? Porque as moças da igreja não são assim. Mas ele não resiste. Por outro lado, a moça da igreja, que é a moça certa, que procura fazer a vontade de Deus, que busca o Senhor, que tem uma beleza exterior muito grande, mas tem uma beleza interior muito maior ainda. Essa moça muitas vezes fica impressionada com o quê? Com o gingado, com a malandragem, com o papo do cara que tem experiência no mundo. E se enrola com os caras lá fora. Sendo que na igreja tem os melhores caras e as melhores moças. Acorda, pessoal. Vamos acordar? O tesouro está perto. Outra coisa que a gente pode aprender aqui é que José logo percebeu o valor de Maria. Qual era o valor de Maria? Uma moça que tinha uma intimidade muito grande com o Senhor. Tanto assim que o anjo diz para Maria: bendita entre as mulheres. José, ele foi para aquela de maior valor, para aquela que era especial, mulher separada por Deus. Que bênção, que bênção. Bom, isso é o papo de um vô que está torcendo por vocês, futuros pais. Mas o que aconteceu com José depois? O que aconteceu foi totalmente diferente daquilo que ele tinha planejado. Ele tinha planejado o quê? Casar com Maria, desenvolver sua profissão, morarem de uma forma tranquila, numa casinha, ter os filhos, vida tranquila, vida normal, vida de estar junto. Mas começou a acontecer tudo diferente. De repente, Maria se encontrava grávida. Maria estava grávida. Eu fico imaginando como é que José tratou desse assunto consigo mesmo. A moça que ele amava, que era um exemplo, que, enfim, tinha todas as qualidades para ser a melhor esposa do mundo, de repente está grávida. Mas José, seu esposo, sendo justo, não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. A gente fica pensando, será que José estava errado? Ele tinha esse direito de deixá-la. Mas diz aqui o texto que ia deixá-la secretamente. Ou seja, ele ia fingir que ele era o culpado e que ele então ia vazar, sumir. E assim, com isso, ele estaria protegendo também o nome da Maria. Por isso ele resolveu deixá-la secretamente. Então ele assumiria a culpa pela gravidez, mas ele vazava e sumia do mapa. E o resto da vida, então, ele seria acusado, mas não culpado. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque que nela foi gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz
a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados dele. Fico imaginando o conflito de José. Mas José tinha um princípio, isso é importante. Homens com princípio. O que Deus falar para mim, eu vou cumprir, eu vou fazer. Na minha vida, quero fazer o quê? A vontade de Deus. E aqui, em sonho, ele recebe com clareza a vontade de Deus. Não tenha medo de casar com Maria, porque esse assunto é maior. Esse assunto, você quem sabe não vai entender, mas vai salvar o quê? O mundo. O mundo. E José atenta, escuta e cumpre a vontade de Deus na vida dele. Eu fico pensando, se o pessoal souber o que vão falar de mim, eu casando com uma mulher grávida de outro, como é que vai ser a minha fama como homem? Como é que eu vou lidar com isso se a galera ficar sabendo? Mas José obedece. E ele então recebe a Maria, e no versículo 24 diz: fez como lhe ordenara o anjo, e recebeu a sua mulher. E Maria, então grávida, nesse momento, e todos nós conhecemos a história, eles vão até Belém, que é a cidade de origem de Davi, porque Davi é da linhagem, aliás, de José, porque José é da linhagem de Davi, e eles voltam à cidade de Davi, que é Belém, a pequena Belém, e lá então eles têm que ir, porque o governo romano mandou recensear todo mundo. E em vez de lua de mel, tem o quê? Tem uma viagem para uma cidadezinha pequenininha, feia, sem muita fama, e mais, Maria grávida. Era o momento da lua de mel, da viagem, mas sim, houve viagem. Só que chegando lá, nessa pequena cidade, então, Maria tem um filho. E tem um filho aonde? Não na maternidade, não ao lado da mãe, não no aconchego da sua casa, do seu lar, do cuidado da família, mas tem o filho num estábulo. E sem berço, eles envolvem a criança em panos e colocam onde? Numa manjedoura. Eu fico pensando essa mãe Maria, que nessa hora precisaria ter o quê? A presença da sua mãe, a presença dos seus familiares, das suas amigas, esse momento tão importante da vida dela, mas ela tem essa criança num lugar distante, num estábulo, e não recebe a visita de ninguém. Só que de repente recebe visita de pastores, que vêm de madrugada para reverenciar, para honrar o filho que está não no berço de ouro, não no palácio real, mas no filho que está na manjedoura. E depois, tempos depois, vêm reis, magos, trazer presentes para esse filho. E Maria tudo isso guarda no seu coração. Guarda no seu coração.
quando esses reis vieram, eles passaram antes em Jerusalém, porque rei tem que estar no palácio. Eles foram até no palácio encontrar o rei, e não encontraram o rei, mas o rei ficou apavorado, porque agora nasceu o quê? Nasceu um concorrente. E o rei diz claramente: olha, quando vocês voltarem, falem para mim onde está esse rei que vocês dizem que nasceu, que eu quero ir lá honrá-lo. E por causa desta visita, José tem novamente mudanças de plano. Ele larga seu país, larga sua cidade e sai como imigrante. Para uma terra distante, Egito. E lá no Egito, ele tem que recomeçar a sua vida. Novamente, por quê? Porque ele ouviu e obedeceu a ordem do Senhor, que era para ir para o Egito. E começando a viver, a se acostumar no Egito, a nova situação de vida, ele recebe uma nova ordem. Agora é a ordem de voltar. José queria ter uma vida normal, mas por causa de Deus, a vida dele ficou conturbada, ficou complicada, ficou cheia de mudanças. Mas é interessante, em tudo isso José obedeceu, porque Deus tinha um propósito maior. Amém? Deus tem um propósito maior. Às vezes a gente não entende, como pai, por que passar por tanta coisa, por que enfrentar tantos problemas, porque temos que fazer tantas mudanças de plano por causa dos nossos filhos. Mas José obedeceu. Certamente esses acontecimentos mexeram com o casal. Mas isso não abalou a José. Ele continuava firme, buscando fazer a vontade de Deus na sua vida. Tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José do Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e a sua mãe e regressou para a terra de Israel. Então tudo isso Deus permitiu para proteger a minha família. Para proteger a minha família. Sim, às vezes andamos por caminhos assim, mas Deus tem um propósito. E aqui José entendeu. Eles foram protegidos. Então eu queria terminar dizendo que nós, como pais, não temos a permissão de Deus para resignar, para desistir. Nós temos sim as instruções do Senhor a seguir. E se fizermos desta forma, realmente seremos abençoados lá na frente. José, depois de tudo isso que aconteceu, ele começou a entender. Portanto, não vamos resignar diante das dificuldades. Nós não temos a permissão de Deus para, na dificuldade, abandonar a nossa esposa e os nossos filhos. Porque é a nossa função, assim como foi de José, levar a sua família dentro da palavra de Deus para a segurança da família. E nós não temos a permissão de Deus
de desistir quando existem ordens bem esquisitas, como, por exemplo, mudar para o Egito, como, por exemplo, ter um filho onde? Numa manjedoura. Nós não temos autorização de Deus para, nas dificuldades, abandonarmos o barco. Já mencionei várias vezes aquela cena que me marcou naquele filme da Titanic, onde que tem um barco com 2 lugares, barco salva-vidas com 2 lugares sobrando, e tem 3 querendo entrar. Na hora do sufoco, quem que entra no barco? Sua esposa e seu filho. Quem vai para o sacrifício? Dar a vida pela família. Realmente, sacrifício. Mas os sacrifícios foram recompensados certamente para José. A Bíblia nos apresenta José como justo, que vivia conforme a palavra do Senhor. E mais, José é um homem aberto para revelações do Senhor. Revelações do Senhor. E o Senhor tem coisas para nos dizer. Tem coisas para nos orientar. Estamos abertos para novidades na nossa vida, para ficarmos mais parecidos com o Senhor, para andarmos mais ainda na vontade do Senhor. José era aberto para revelações. E ele descobriu que o Senhor é a melhor bússola que ele poderia ter. E eu, para o Dia dos Pais, desejo a vocês, homens, pais e também homens, futuros pais, que o Senhor possa ajudá-los nesse ministério, que muitas vezes é ministério sacrificial, mas certamente o Senhor vai honrar. Resumindo, José era um pai justo. José foi um pai que obedecia às orientações de Deus para a sua família. José era um pai que recebia de Deus as instruções para o cuidado da família. Jesus, seu filho, trouxe tantas mudanças para a sua vida, mas José jamais se acomodou. E com isso ele foi uma bênção para a sua família e para todos nós até hoje. Amém? Vamos encerrar esse momento do culto agora. Eu gostaria de orar especialmente por você, Pai, por mim também, que possamos entender e nos submeter à vontade de Deus. E com isso abençoar a nossa família. Vamos ficar em pé. Senhor, nós agradecemos pela vida de José e por tantos outros homens de Deus relatados na Tua Palavra, que foram pais que buscavam a Tua vontade. E muitas vezes isso significa sacrifício, isso significa dedicação, luta, mudança de planos, mudança de países, mudança de situações, como foi na vida do Egito, do José. Pai, eu te peço pelos pais aqui representados que o Senhor os abençoe, que o Senhor nos abençoe.
a buscarmos ser pais segundo o teu padrão, segundo as tuas escrituras, obedecendo e fazendo a tua vontade, e assim abençoando a sua família e abençoando a muitos outros, assim como José e Maria abençoaram a tantas pessoas, inclusive a nós, até hoje, por causa da obediência ao Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor também é Pai para os pais, exemplo para os pais, para nós. E obrigado porque podemos chamá-lo de Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.